Nós estamos no mês de fevereiro, que acabou, né? Falando o mês inteiro sobre discernimento de espírito. Repete comigo: discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos é o dom mais importante que nós, como igreja, precisamos carregar no nosso coração. Principalmente nesses últimos dias. O discernimento de espíritos é a capacidade ou a habilidade de saber e de reconhecer o que está certo e o de que está errado. É reconhecer o que é verdadeiro e reconhecer aquilo que é falso. Então, a última mensagem dessa série eu vou pregar hoje, já entrando no assunto do mês de março. Eu gostaria que, por favor, você pegasse a sua Bíblia e abrisse em 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 1. Glória a Deus. 1 aos Coríntios 12, verso de número 1 diz assim, repete comigo: a respeito dos dons espirituais. Mas nessa força aí vamos lá, deixa eu esperar o irmão achar aí. Achou? Tá aí? Todo mundo achou? Então vamos lá, quem não tem Bíblia, o telão vai ser a sua Bíblia, todo mundo junto, vamos lá, o altar com força, tá? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vou ler versículo por versículo com você sentado, pode se sentar, por favor. Olha o que a Bíblia diz, a respeito dos dons, das coisas espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu vou repetir, a respeito das coisas espirituais, disse o apóstolo São Paulo, eu não quero que você seja ignorante. Por quê? Porque nós conhecemos bem as coisas físicas, materiais, mas não conhecemos bem as coisas espirituais. E é o mundo espiritual, as coisas espirituais, é que sustentam as coisas físicas. Eu vou dizer de novo, é as coisas espirituais que sustentam as coisas físicas, e não é as coisas físicas que sustentam as coisas espirituais. Então, às vezes você é um pedreiro e sabe construir uma casa, mas você não sabe transformar ela num lar, porque construir uma casa é físico, é material. Transformar uma casa num lar e fazer ele ter paz é outra coisa. Então Paulo está dizendo, a respeito das coisas espirituais, eu quero que vocês tenham entendimento, eu não quero que vocês sejam ignorantes, eu quero que vocês entendam sobre o mundo espiritual, porque é o mundo espiritual que sustenta o mundo físico, não é o mundo físico que sustenta o mundo espiritual. Então não adianta você ser um excelente professor, não adianta você ser um excelente mecânico. Por quê? Porque a mecânica, a obra física, o salão de cabeleireiro, o instrumentista, aquele que trabalha em qualquer área, ele vai ser sustentado pela vida espiritual e não pela vida física. Então, se você for um excelente profissional, você vai até conquistar, mas se você não tiver conhecimento do mundo espiritual, você vai perder aquilo que você conquista. Então você passa a vida no perde-ganha, 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 perde-ganha. Por quê? Porque você tirou diploma, você estudou e você tirou diploma e você é especialista nas coisas materiais, mas é um fracassado nas coisas espirituais. E quem não tem entendimento das coisas espirituais acaba perdendo as coisas materiais. Quem está comigo? Quem está ligado? Deixa eu falar de novo. Quem não conhece as coisas espirituais, os caminhos espirituais, os princípios espirituais, quem não conhece, só conhece a coisa material, aquilo que os olhos estão vendo, ele acaba perdendo as coisas materiais porque ele não conhece o mundo espiritual.
Então o apóstolo São Paulo começa 1 Coríntios 12 dizendo assim: pastores, a respeito das coisas espirituais eu não quero que vocês sejam ignorantes. Você precisa entender sobre o mundo espiritual. Olha para o irmão e diga: há anjos e há demônios. Diga para ele. Existem doenças físicas, mas existem doenças espirituais. Existem problemas que são materiais, mas existem problemas que são espirituais, que estão sendo mantidos na sua vida pelo mundo espiritual. A respeito do mundo espiritual, a igreja não pode ser ignorante. Ela tem que enxergar o mundo espiritual e enxergar as armadilhas que o mundo espiritual está armando para cada um de nós todo dia. Ele está preparando armadilhas para te tirar da fé, para você se afastar do altar, para você não se entregar 100% para Deus, para você sempre estar em luta. Mas você é o seguinte: você é profissional de entender as coisas materiais, mas não entende nada do mundo espiritual. Olha o que Paulo continua dizendo. Vamos lá, verso de número 2. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2 e... Sabeis que outrora, quando éreis gentios, quando você estava no mundo, você deixava conduzir pelos ídolos mudos, e por eles você era guiado. Olha o que ele está dizendo. Quando você estava no mundo, você achava que colocar um galinho de arruda atrás da orelha dava o quê? Dava sorte. Você era guiado pelos ídolos mudos. Você achava que colocar uma ferradura atrás da porta iria resolver alguma coisa. Você achava que fazer uma simpatia, andar com a oração de São Cipriano, o patuá costurado na cueca, ia resolver os seus caminhos. Pergunta para o seu irmão, já viu dessa? Os jovens não, né? Mas os antigos, meu amigo, não tinha um que não tinha um patuá costurado, porque ele dizia assim: isso aqui fecha meu corpo e abre o meu corpo. Olha para o irmão, ele está com a cara assim de que não está sabendo de nada, mas é verdade. Quando éramos do mundo, mas agora não somos do mundo, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu vou dizer de novo, agora sou Lucas: Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador, é aquele que te livra, é aquele que te protege, é aquele que te guarda. Então você não pode ser ignorante a respeito do mundo espiritual. Continua, por favor. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode afirmar que as coisas de Deus, ou anátema Jesus. Muda a tradução para mim, por favor, só para a gente entender essa palavra. Por isso eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: seja Jesus amaldiçoado. Olha para mim, ninguém que está cheio do Espírito Santo, quem está? Pode dizer que a obra de Deus está amaldiçoada, ou que aquela obra que está acontecendo ali é uma obra das trevas, que aquela obra ali é maligna. Ninguém, não dá. Se você está cheio do Espírito Santo, não importa se você não conhece uma pessoa, quando Deus usa ela, você diz: glória a Deus. Agora, por quê? Porque não se pode, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não sai de dentro dela coisas que vão te entristecer, que vão te ferir, que vão te machucar. Olha o que Paulo está dizendo: é impossível que alguém cheio do Espírito Santo saia dele alguma coisa que fira Jesus, ou que fira a igreja de Jesus, e que diz anátema, amaldiçoado é Jesus. Quem está entendendo? É por isso que é impossível você me ver subir no altar enquanto cheio do Espírito Santo e falar mal de outra igreja, porque não importa se eu não estou lá, se aquela igreja está fazendo em nome de Jesus, o Espírito de Deus está lá agindo, e eu não consigo dizer: aquilo ali é maligno, aquele pastor não vale nada. Não. Eu estou cheio do Espírito Santo, e se os seus olhos forem bons, tudo que você vê é o quê? É bom. Agora, se existe forças malignas dentro de você, você pode até se vestir como um crente, parecer como um crente, mas quando você fala amaldiçoando, você fala entristecendo, você fala ferindo, da sua boca sai fofoca, da sua boca sai intriga, você fala do pastor, você fala do obreiro, você fala do altar, você fala do culto, e Deus está dizendo: é impossível que alguém cheio do Espírito Santo fale essas coisas. Saia dele maldição, diga anátema é maldição. Não tem como você cheio do Espírito Santo falar isso. Diga para o teu irmão: se você está cheio do Espírito Santo,
Não importa a pessoa, não importa, você sempre vai abrir a boca para abençoar, você sempre vai abrir a boca para dizer glória a Deus quando você vê um milagre. Não importa se é na sua igreja, se é na outra igreja, você vai dar glória a Deus por aquilo que Deus está fazendo. Quem está aí, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, crente. Quem está comigo? Quem está ligado? Quem está comigo? Quem está ligado? Segura, vai. Verso de número 4. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Irmãos, nem todo mundo tem o mesmo dom. Eu tenho um dom, você pode ter outro. Não significa porque a pessoa tem um outro dom que não é Deus que está usando ela. Ah não, se não for igual eu, não é de Deus. Que é isso, irmão? O Espírito Santo vai caber dentro da sua caixinha? Não tem jeito. O Espírito Santo, ele só vai ser usado. Só a nossa igreja que é boa, só a nossa igreja que é perfeita. Você está com a cabeça fraca? Cada igreja, cada pastor, cada irmão, cada pessoa tem um dom que o Espírito Santo deu para ele. É diferente do meu, mas quem está usando é o mesmo Espírito. Quem está aí, levanta a mão e fala alguma coisa. Continua. Verso 5, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Cada um está fazendo um trabalho, mas quem está usando todo mundo é Deus. Ah, mas a igreja universal é uma bênção. E a igreja Deus é Amor, maravilhosa. E, irmãos, o serviço deles é diferente do nosso. Eles ministram diferente, cada igreja tem um serviço diferente. Mas o que a Bíblia está dizendo? O Deus, olha para o irmão carrancudo e fofoqueiro e diga para ele assim, ó: todas as igrejas estão sendo abençoadas e dirigidas por Deus. Quem está aí, levanta a mão. Ô pastor, olha só, olha a minha experiência. Em 1989, 90, eu morava aqui na Marechal Floriano, quase que na mesma casa que a dona Tiana mora. Cadê a dona Tiana? Dona Tiana está ali. Quase que na mesma casa, Marechal Floriano 249, é isso mesmo? Ou não? É isso mesmo, né? Marechal Floriano 249. É um beco que tem 5 ou 6 casas nesse beco, e a gente morava ali. A minha irmã, eu não sei se ela é do meio, ela é mais velha que eu, e mais nova do que a pastora Janaína, Elisângela. Ela sempre foi da igreja Deus é Amor. E hoje ela não é mais, mas a sogra dela, a família toda era da igreja Deus é Amor. E ela estava aqui em casa e ela falou assim: Edmar, eu vou embora porque eu vou para o culto. E o ônibus da Rua Brasil, porque a igreja ela era lá isso há 35 anos atrás, ela lá na Avenida Amazonas, e no bairro São João, ela foi para a Praça São Sebastião pegar o ônibus. E eu falei: eu vou até lá na praça com você. Fui até a praça, cheguei lá na Praça São Sebastião, ela entrou dentro do ônibus. Quando eu vi, eu estava dentro do ônibus. Ela: mas onde você vai? Falei: o ônibus dá a volta e para aqui de novo, eu vou dar a volta e paro aqui de novo. Fiquei dentro do ônibus com ela. Quando chegou na Rua Amazonas, ela desceu do ônibus. Quando eu vi, eu desci do ônibus. Ela falou: o que você está fazendo? Falei: eu vou conhecer a sua igreja. A igreja era no 2º andar. Eu subi, tinha lá umas 20 pessoas, e o pastor orando. Eu sentei lá na última cadeira e falei: gente, como é que eu vou sair agora? Porque o serviço é diferente do nosso. Ele falando, pregando. De repente ele falou assim: tem alguém aqui que Deus vai mudar a vida dele da água para o vinho? Aí um irmão levantou a mão, não. Um irmão levantou a mão, não. O outro levantou a mão, não. O 18º, não. O 9º, o 19º, não. Só faltou eu. Aí eu fiz assim, ó. Ele falou assim: é você mesmo. E ele estava com uma lata de azeite de oliva, a lata mesmo, aquela que você compra no supermercado. Ele levantou a lata, consagrou o azeite e falou: vem cá. Aí eu vim na frente, ele pegou aquele azeite, derramou na minha cabeça e falou assim: Deus te trouxe aqui para te dizer que hoje Ele está mudando a sua vida da água para o vinho. Eu sem entender nada, voltei, eu já era crente. No outro dia o pastor me chamou para ser pastor dessa igreja, e eu estou pastoreando ela até hoje. Você pode dar um glória a Deus aí? Fala alguma coisa. O serviço é diferente. O serviço é diferente. Mas o Deus, olha para o irmão do lado, diga: abra o coração, queridão, fala com ele. Abra
Abra o coração, porque é o Espírito de Deus que está trabalhando para a salvação. Quem acredita, dá glória a Deus, que está trabalhando para salvar. Esse negócio de você endurecer o coração para a palavra, você não pode fazer isso. Continua, por favor. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus que opera, que efetua tudo em todos. Ou seja, o resultado da obra é diferente em cada lugar, mas é Deus quem está fazendo a obra. Olha para quem está ao seu lado, diga: você não sabe, mas foi Deus quem te trouxe aqui agora para ouvir essa palavra nesse 1º de março. E você, Deus quer guiar a tua vida. O que eu recebi aquele dia, eu declaro sobre a sua vida. Tem gente aqui que Deus vai mudar a vida dele da água para o vinho nesse mês de março. Eu vou dizer de novo e não vou me calar. Tem gente aqui que Deus vai mudar a vida dele da água para o vinho nesse mês de março. Quem recebe, dá glória. Senta aí. Continua. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, Deus não dá um canhão para você matar um passarinho. Ou seja, tudo que Deus te dá é visando alguma coisa útil. Deus não vai te dar nada que não seja útil para você abençoar outras pessoas. Não adianta você ficar pedindo: Deus me enche da unção. Você vai fazer o quê? Vai voltar para casa, continuar criticando, continuar xingando? Deus não vai fazer nada. Agora, se você diz: Deus me dá unção, porque eu quero ganhar uma alma para Jesus, eu quero tirar alguém do inferno, eu quero ajudar alguém, então Deus vai te dar para aquilo que é útil. Tudo que Deus nos dá, até dinheiro, Deus só vai te dar se for útil nas suas mãos. Deus não vai te dar dinheiro para você ficar mais egoísta, para você ficar mais arrogante, porque o dinheiro, ele só multiplica aquilo que você já é. Diga para quem está ao seu lado: o dinheiro, ele multiplica o que você já é. Se você já é um pobre soberbo, imagina se Deus te dá dinheiro, você vai ser um rico insuportável. Se você já é um pobre mentiroso, imagina se Deus te der dinheiro, você vai achar que pode mentir para todo mundo. Se você é uma pessoa desanimada, sem dinheiro, imagina se Deus te der dinheiro. Quem está me entendendo? Então o dinheiro, Deus só vai te dar, ou seja, tudo que Deus nos dá é visando um fim proveitoso, ou seja, é para aquilo que é útil. Levanta a mão direita e diga: Deus, eu quero ser útil. Não é para mim, diga para Ele. Ele está te vendo, em algum lugar Ele está te vendo. Diga assim: Deus, eu quero ser útil. Verso de número 8. Porque a um é dada mediante o Espírito. Aí vem os dons, os 9 dons espirituais. Conta comigo. A um mediante o Espírito é dado a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. 2. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. 3. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Deus pode te dar dons de curar hoje. Eu vou dizer para o seu irmão: Deus pode te dar dons de curar. Pastor, isso ainda existe? Pergunta à multidão que já foi curada nessa igreja, se existe ou se não existe. 4º dom, dons de curar. 5º, a outro, operação de milagre. 6º, a outro, profecia. E o 7º dom, o discernimento de espíritos. O 8º é variedade de línguas. E o 9º é capacidade para interpretá-las. O 7º é o que nós estamos buscando no mês de fevereiro todo: discernimento de espírito, para entender a importância das coisas espirituais. É as coisas espirituais que sustentam as coisas materiais. Por exemplo, se você não é salvo, não adianta você buscar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você morrer hoje, ou pergunta para o seu irmão: você acha que você não vai morrer? Não, se for vai demorar, pastor, você acha? Deixa eu lhe dizer uma coisa: todos nós aqui, esse nosso corpo é temporário. O espírito que está aqui dentro é eterno. É eterno. Quando o corpo morre, não morre o conjunto, só morre uma parte, o corpo. A experiência que você vai ter é o seguinte:
Quando você morrer, seja de enfermidade, seja numa tragédia, eu não sei como que você vai partir dessa terra, mas o dia que você partir, que você fechar o olho, você vai tentar mexer o corpo e ele não vai mexer. E quando você fizer assim, ó, você vai sair de dentro do corpo e vai ver o corpo parado ali, ó. Você vai se ver e você vai ficar olhando para você, porque você está vivo. Você continua pensando, você continua enxergando, você continua falando, só que não é mais nesse mundo. Agora você está falando no outro mundo. E aí os seus olhos vão se abrir para o outro mundo. Ele está fechado. Quando Eva pecou lá no jardim do Éden, os olhos dela se fechou. O diabo disse que ia abrir, não disse? Mas na verdade os olhos dela fechou. Ela parou de ver o mundo, o outro mundo, o mundo espiritual. Mas quando você, morreu, você vai sair, vai olhar para o seu corpo esticado e não vai conseguir mexer, fazer nada com ele. Só que você continua vivo e pensando, e os seus olhos vão se abrir e você vai ver o mundo espiritual. Nesse momento, ou vai ter uma caravana de anjos para te levar para o paraíso, ou vai vir os demônios mais horríveis que você jamais imaginou. Você vai ver eles do jeito que eles são. Eu estava vendo uma libertação e o demônio falando assim: quando as pessoas que eu levo morrem, quando eu me mostro para elas, elas tentam fugir de mim, elas tentam correr, mas elas não conseguem, porque elas foram minhas na vida, agora elas serão minhas na eternidade. É horrível. Ou você vai ter uma das duas visões. Quem está me entendendo? Por isso que a igreja está aqui, a priori, para cuidar da sua vida espiritual, da sua salvação. E tudo que interfere na nossa salvação, eu vou falar disso agora de foco, discernimento e foco. Tudo que interfere na nossa salvação, a gente tem que tirar da vida. O Senhor Jesus disse assim: se a sua mão te fizer pecar, corta. Porque é melhor você ir para o céu sem uma mão, do que se você morrer agora, você ir para o inferno de corpo inteiro. O que ele estava dizendo? Se seu Instagram está te fazendo pecar, te desviando, te tirando do foco, apaga. É melhor você ir para a eternidade sem ter visto ou sem Instagram, do que ir para o inferno, porque as redes sociais te levaram para lá. Os meus pais viveram sem isso e viveram bem. Os seus também, seus avós eram homens nobres, pessoas educadas. Olha o mundo que está hoje, as pessoas, e o Instagram é a terra da carência. Eu não sabia disso, mas se uma pessoa postar alguma coisa e você curtir, a primeira mão ela pensa que você está afim dela. Olha o mundo dos loucos. O mundo dos loucos. Eu ponho uma foto, ontem eu pus uma foto minha andando com a pastora Andréia, caminhando com a pastora Andréia. Aí se você curtir, eu falo: tá doido comigo? Você ficou doido. E tem gente que leva a sério isso. Não, tá doido comigo, curtiu a minha foto. Olha para você, tem que ter cuidado. A Manu postou uma foto ontem. Foi ontem, Manu? Foi anteontem, né? Acho que foi anteontem. Ela postou uma foto, eu falei: você tá linda. Se fosse outra pessoa, ela ia dizer assim: o pastor acabou de me cantar. A Manu, de quantos anos? 9 anos. Minha filha está aqui crescendo, aprendendo o evangelho comigo. Mas é o mundo dos loucos, dos perturbados, das pessoas que não têm limite entre a ficção e a realidade. Eles perderam o limite entre o que é certo e o que é errado, porque eles faltam o quê? O discernimento de espíritos. Quem está aí, gente? Quem está comigo ainda ou já foi embora? Quem está ligado? Então você tem que entender que tudo que te atrapalha na vida espiritual e na sua salvação, você tem que tirar da tua vida. Você tem que arrancar isso da sua vida. Isso se chama foco. Você não é batizado nas águas? Domingo que vem vai ter batismo nas águas. Eu comprei um tanque batismal, quase 20 mil reais. Tá? Você entrou, você viu um tanque batismal ali fora? Quem viu? Você não vê nada, hein? Pelo amor de Deus. Está ali na porta ali, ó.
você vai inaugurar o tanque batismal. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu pensei é eu entrar na igreja, e olha que eu era pobre de marré, leci. Pobre, mas pobre mesmo. Eu não vou falar disso aqui agora. Mas mesmo na minha infinita pobreza, a única coisa que eu queria era batizar nas águas. E eu falava com o pastor assim: não vai ter batismo não? Ele falou assim: não tem ninguém para batizar. Eu falei com ele: mas eu não sou ninguém não. Ele: não, tem que juntar gente. Eu falei: não, e fiquei 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por resto eu peguei o pastor Vanderlei e falei assim: ó, você vai me levar lá no Rio e vai me batizar. E ele me pôs dentro do carro, me levou lá na Jacuba, depois do parque de exposição. Nós descemos no rio e ele me batizou, eu sozinho. Sabe por quê? Eu sabia da importância da minha salvação. Você pode aplaudir Jesus? Eu sabia. Você não é batizado, está esperando o quê? Depois que você morrer, você tinha que ter uma audiência com quem já morreu sem salvação, para ele te contar a história. Aliás, você não tem, mas você pode ler em Lucas capítulo 15, se eu não estou enganado. Você vai ler lá a parábola do rico e do Lázaro, aquele que foi para o inferno sem ser batizado. O rico foi para o inferno sem ser batizado, e o Lázaro foi para o paraíso, e os dois, e Jesus contou a história dos dois. Vê lá se é verdade o que Jesus falou ou não. Se você morrer sem batismo, olha para quem está ao seu lado, eu não sei se ele é batizado ou não, e fala com ele assim: ó, você precisa passar pelas águas. Fala com ele. Ah, pastor, eu já passei. Passa de novo. Tem gente que passou e entrou um pecador seco e saiu o pecador molhado. Ele não sabia de nada do que ele estava fazendo. Nada do que ele estava fazendo. Não nasceu de novo. O interessante é nascer de novo, é ter nova conduta, novo comportamento, novo pensamento. Quem está me entendendo? Pastor, quem é que pode me dar isso? Discernimento de espírito. Se você não tem discernimento de espírito, você acha que tudo vai ser igual para sempre. Você está achando que tudo amanhã vai ser a mesma coisa. Deixa eu te falar, quem está aí? Se você for um pouquinho entendido na internet, dá uma pesquisada sobre a Agenda Mundial Global 2030. Você vai ver que todas as agendas do mundo estão convergendo para 2030. Tudo. Todas as religiões, tudo. Por que isso? Porque a volta de Jesus está para acontecer. Viu a guerra que está lá agora? Eu vim de Jerusalém a semana passada. Eu voltei e começou a guerra. Você viu o que está acontecendo lá? Aquilo tudo é profecia bíblica se cumprindo. Já não tem tempo para mais nada. O Senhor Jesus está de pé. E Ele vai voltar para arrebatar a igreja vencedora. Eu vou dizer de novo: Ele vai voltar para arrebatar a igreja vencedora. Olha para o irmão e diga para ele assim: talvez você nunca seja milionário aqui na terra, mas você vai andar nas ruas feitas de ouro, na Jerusalém celestial. Talvez você nunca consiga casar aqui na terra, mas no céu você é chamado de a noiva de Cristo, e vai ter a maior festa de casamento que você já viu. Pelo amor de Deus, tem alguém me ouvindo? Reage, pelo amor de Deus. Agora, o que o Satanás faz? O Satanás, ele fica dizendo para você: você é perdedor. Tá vendo? A sua vida não muda. Tá vendo aí, ó? Ele fica, e você acredita nele, porque você precisa de um dom chamado de... Eu não ouvi. Você precisa de um dom chamado o quê? Olha só. O discernimento, ele traz uma segunda manifestação. Ele traz o foco. Então, o foco é levar com você só o que é necessário. Você tem que aliviar a bagagem. Pastor, o que é isso? Está cheio de coisas na nossa vida que a gente está carregando, está pesado, está difícil, mas nós não precisamos carregar. Cheio de problemas que não é nosso. Eu falei com a pastora Andréia, minha esposa, que uma moça me ligou e falou assim: eu estou querendo conversar com você e com a sua esposa. Eu falei: sim. Ela falou assim: não, é uns problemas que eu estou vendo aí nas igrejas evangélicas, eu quero discutir com o senhor. Eu nem respondi. Por quê? Já basta os meus problemas. Eu vou pegar problema dos outros? Vou não. Fala com o seu irmão: vai nada, irmão. Vai nada. O irmão te liga e fala que estou precisando conversar com você. Nossa, você precisa saber de... Preciso nada, eu preciso saber do céu e da volta de Jesus. Quem precisa saber do céu e da volta de Jesus, levanta a sua mão. É para isso que nós estamos aqui, para nós chegarmos no céu. Então o foco fala da gente, por bobeira, não perder tudo aquilo que Deus já nos deu.
E aí eu volto na mensagem do livro de Esther, capítulo 1, verso 12. Eu quero falar um pouquinho sobre foco e a gente vai orar. Esther, capítulo 1, verso 12 diz assim, leia comigo. Vocês estão comigo ainda, gente? Está inteligível? Está claro? Continua. Porém, a rainha Vaste, Esther capítulo 1, verso 12. Porém, a rainha Vaste recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Quem é a rainha Vaste? Sortuda, fala com seu irmão, sortuda. Um rei que a amava. A rainha Vaste, Quelém, era uma sortuda, mas que não tinha discernimento e nem foco. Como assim, pastor? A rainha Vaste era a esposa do rei Assuero. Quem era o rei Assuero? O rei dos medos e persas. Lá onde está acontecendo hoje a guerra, a Irã, lá é a Pérsia. O foco do reino dele era lá, mas só que ele era rei de 127 países, 127 reinos era do rei Assuero. E ele era um homem extremamente rico, tão rico, que ele levou 6 meses, 180 dias, ele chamou príncipes do mundo inteiro para o seu palácio, e ele demorou 180 dias, 6 meses, para mostrar toda a sua riqueza. Depois de 6 meses mostrando toda a sua riqueza, ele disse, agora eu vou dar uma festa de 7 dias no meu palácio. E agora não era só para os nobres, ele manda vir todos os povos que moravam na cidade de Suzã. Ele chamou todo mundo, rico, pobre, todo mundo para a festa, e durante 7 dias ele deu uma festa para os nobres e para o povo, e todo mundo bebia vinho em copo de ouro. O pessoal achou que ele tinha mostrado tudo, só que era uma tática dele. Ele queria provar o amor dele pela rainha. E quando todo mundo achou que ele tinha feito tudo, que ele tinha dado de tudo, ele falou assim, agora eu vou mostrar para vocês a minha maior riqueza. E aí todo mundo ficou de queixo caído. Peraí, esse cara ficou 6 meses mostrando riqueza, 7 dias dando festa, e ele está dizendo que não mostrou tudo, que tem algo que é maior do que tudo isso? Ele falou, tem. E quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Ele chama os assessores dele e fala, vai lá e fala com a rainha para pôr o melhor vestido, pôr a coroa na cabeça, que eu vou mostrar para todo mundo o meu maior tesouro. E ele prepara a banda, todo mundo fica esperando. Aí vem o cara, entra e fala com ele assim, ó, a rainha falou, vai vir não, deu piti. Falou que se tivesse que vir, tinha que ser no primeiro dia, no último ela não quer ser a última não. Fala com sua irmã, você já deu piti, irmã? Ô, irmã, homem não sabe fazer muita coisa. Desculpa, se ele for comprar um sapato para você, o primeiro que ele vê, ele vai falar assim, é lindo, é esse aqui mesmo. Se você for comprar, vai ter que descer as caixas tudo, você vai pôr tudo no pé, ainda vai perguntar, não tem nenhum que eu não vi não? Porque mulher é diferente, homem é prático. Qual era a praticidade dele? Eu mostro tudo, e todo mundo vai achar que eu mostrei tudo. Quando eles acharem que eu mostrei tudo, eu vou falar, eu tenho algo muito mais precioso do que tudo isso. E eu vou trazer a minha rainha, eu vou pegar nas mãos dela e vou apresentar, eis aqui, aquela que é maior do que todas essas coisas. Ficou emocionada? Ela não, ela falou, não vou e não vou. E ela não foi. Deu birra. O que faltou nela? O que faltou nela? Discernimento. Quem não tem foco e discernimento perde o que Deus já deu. Ô irmão, Deus já te deu grande parte das coisas, só que você não está vendo. Testemunha para você mesmo, olha para você mesmo e fala assim, Edmar, olha de onde Deus te tirou, meu filho, e olha onde você está, olha como o diabo matou a sua mãe assassinada, matou parte da sua família, e você está aqui vivo ensinando pessoas. Testemunha, Edmar, para você mesmo, para você não ficar aí como um ingrato e mal agradecido todo dia. Irmão, olha o que Deus já fez na sua vida, e testemunha para você mesmo. Ela devia dizer, esse rei é maravilhoso, e o meu marido me ama. Só que ela disse assim, não vou. A rainha Vaste representa as pessoas que Deus chama e elas não vêm. Quem daí? Quem que representa a rainha Vaste?
Deus representa o rei Assuero e a rainha Vasti representa você. Deus mostra para o mundo o universo inteiro. Ele deixa o mundo ver o universo inteiro, mas depois ele pega você e diz assim: eis aqui quem vale mais do que o mundo inteiro. Eu vou dizer de novo: Deus deixa o ímpio, o mundo lá fora, vê os oceanos, vê as montanhas, vê os lagos, vê o ouro, vê a prata, mas quando chega em você, Ele diz assim: sabe quem é esse aqui? Esse aqui é meu filho amado, e um só deles vale mais do que o mundo inteiro para mim. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Para Deus você vale mais do que tudo, e Ele é capaz de tudo para mostrar o amor dele por você. Tem alguém me ouvindo? Dá um glória a Deus e aplauda Jesus bem forte aí, que eu não estou ouvindo ninguém glorificar esse Deus. Dá um glória a Deus. Olha de novo, diga de novo. Diga para ele assim: irmão, diga para ele: irmão, Deus está mostrando tudo para todo mundo. Para a NASA, Ele mostra o telescópio, o robô, Ele vai ver o universo, vê tudo. Mas no final Deus diz assim: está vendo o Hernando? Está vendo o Fabrício? Eles valem mais do que tudo isso. Tudo isso, eles para mim valem mais do que tudo. Diga assim: meu Deus, obrigado pelo seu amor por mim. Você pode aplaudir e glorificar Jesus. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Uma alma. Por isso que Deus quer que você venha. Está te chamando. Igual Ele chamou a rainha Vasti. Vem. Uns Ele está chamando para trabalhar. Uns Ele está chamando para batizar. Ele está chamando. Ele está te chamando. Não vir provoca a ira de Deus. Porque Deus está dizendo: eu faço tudo e fiz tudo por você. Ele ficou irado com a Vasti. E Ele pediu conselho. E pediu aos homens conselho e disse assim: o que eu devo fazer? Os homens disseram para ele: a rainha Vasti não merece olhar nos seus olhos e estar na sua presença. Bane ela para fora do reino, coloque ela fora do reino. Ela nunca mais pode entrar no palácio, ela nunca mais pode estar nas suas terras. Deixa ela viver do jeito que ela quer viver. E a rainha Vasti foi expulsa do palácio, expulsa do amor do rei, foi embora. E o rei falou: e agora, o que eu faço? E os conselheiros disseram: vai aparecer uma outra mulher melhor do que ela. Uma mulher que seja bonita por fora, mas que seja perfeita por dentro. E o rei fez um concurso e ele achou uma mulher chamada Esther. Bonita por dentro e bonita por fora. A gente cantava uma canção que dizia assim: embeleza meu corpo, Senhor, embeleza também o meu espírito, com a mirra do céu, o remédio de Deus, e transforma para sempre o meu ser. Sabe por que ela era bonita por dentro e por fora? Porque ela ficou 6 meses tomando banho de mirra. Quanto tempo o rei ficou mostrando os tesouros dele? 6 meses. E ela ficou 6 meses debaixo de uma unção. Quando ela apareceu para o rei, ela era bonita por dentro e bonita por fora. Olha para o irmão e diz: você vai ser bonito por dentro, e não sei se vai ser por fora, mas por dentro você vai ser perfeito para a glória de Deus. Eu ouvi alguém dando um glória a Deus e aplaudindo Jesus, porque talvez Deus não muda a gente por fora, mas por dentro Ele vai. O que é isso, pastor? Isso se chama foco. Você tem que ter foco, discernimento e foco para não perder aquilo que Deus já deu para você. Pastor, mas o senhor não sabe as dificuldades que eu estou enfrentando na vida. Deixa eu te dizer. Havia uma floresta. Eu contei essa história, eu vou contar de novo. Me permita? Havia uma floresta com uma bicharada enorme. Tinha todo tipo de bicho na floresta, e o macaco, ele era o síndico da floresta, ele que respondia por tudo. E os bichos fizeram uma reunião na floresta e disseram assim: nós queremos uma decisão, porque existem 3 leões na floresta, e esses 3 leões que estão na floresta, nenhum deles é rei, porque os 3 não podem ser rei, porque o leão é o rei da floresta, mas existe 3. Vai ter que fazer aí uma votação, vai ter que fazer alguma coisa. Eles vão ter que fazer uma disputa para escolher o melhor.
Pois bem, chamaram os leões e falaram com eles: vocês vão ter que fazer uma disputa aí, brigar um com o outro, porque nós queremos 3 reis, nós só queremos um rei. Os leões falaram o seguinte: nós não vamos lutar um com o outro, porque nós somos amigos. Faz um desafio. E o macaco disse assim: o desafio é o seguinte: existe uma montanha chamada a montanha difícil. Fala comigo. O leão que subir lá em cima primeiro, esse vai ser o rei da floresta. E os 3 leões então começaram a rugir. Fala com seu irmão, dá uma rugidinha aí, fala com ele. Deixa eu ver. Oh meu Deus, vou dar uma chance, tá? Pelo menos no ouvido da sua esposa, dá uma rugida aí. Vai lá, 1, 2 e... Ei. Ó. O leão rugiu e disse: vamos subir a montanha difícil. E os 3 começaram a correr. O primeiro sobe, ele vai subindo, quando está lá em cima ele cai. E ele olha para a montanha e diz assim: montanha, você me venceu. O segundo vai correndo, rugindo. Quando ele chega lá em cima, ele cai. Ele olha para a montanha e diz assim: montanha, você me venceu. O terceiro, no mesmo embalo, ele sobe, no mesmo lugar ele cai. E ele diz assim: montanha, você me venceu. E eles voltam. A convenção, como é que vai fazer? Os 3 leões, a bicharada. Aí o macaco falou assim: os 3 falaram a mesma coisa, a montanha venceu. Aí veio uma águia sábia voando, e ela pousou em cima do galho de uma árvore. E ela disse assim: um dos leões venceu. Aí todo mundo falou: não, os 3 gritaram: montanha, você me venceu. E a águia disse assim: eu estava bem perto de cada um deles voando, e eu ouvi o que cada um disse. O primeiro leão, quando caiu, ele disse: montanha, você me venceu. Pôs o rabo entre as pernas e saiu. O segundo disse: montanha, você me venceu. Colocou o rabo entre as pernas e também saiu. O terceiro, quando caiu, disse: montanha, você me venceu, vírgula. Mas, montanha, olha o que o terceiro disse: montanha, você já chegou no seu tamanho final. Eu não. Eu ainda estou crescendo. E eu vou voltar. E eu vou te vencer. Olha para o irmão do lado e diga: você pode ter perdido ontem, mas você continua crescendo. Você não chegou no seu tamanho final. Quem está aí, levanta a mão e fala alguma coisa. Olha para o irmão do lado e diga assim: o seu problema, fala com ele, já está do tamanho final, mas você não. Você vai sair daqui hoje mais forte. Eu quero ouvir um glória a Deus, pelo amor de Deus. Você vai sair daqui com uma visão melhor. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui cheio da graça de Deus. Quem vai, pelo amor de Deus, dá um glória a Deus. Olha para o irmão, diga o segredo. Diga o segredo. Está em Zacarias 4:6. Olha aqui, lê comigo. Zacarias 4:6. Diz assim, Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse essa palavra do Senhor a Zorobabel: não por força. Põe a tradução ARA, se eu não estou enganado. ARA, se existe ela. Ela vai falar assim: não por força, nem por violência. Melhor do que a da King James ainda. ARA, existe essa tradução? ARA, né? Existe, ARA. E respondeu-me dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: nem por força. Repete, vamos lá. Não por força, nem por violência. Você não vai vencer por força. Você não vai vencer por violência. Você vai vencer porque o Espírito de Deus vai te encher no mês de março. Eu ouvi um glória a Deus aí. Eu estou dizendo que o segredo que ninguém sabe é ter o Espírito Santo com você. Sabe, quando julgaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo, sabe quem estava com eles? O Espírito Santo. Quando julgaram Daniel na cova dos leões, sabe qual era o segredo? O Espírito Santo estava com ele. Sabe, quando Josué parou diante das muralhas, sabe
sabe por que ela caiu? Porque o Espírito Santo está com ele. Eu estou te dizendo, não é por força, nem por violência, é pelo Espírito de Deus que está contigo. Quem acredita, dá glória a Deus. Ei, segura. Olha o verso 7. Olha o verso 7. Quem és tu, ó grande monte? Repete, vamos lá. O grande monte é o grande problema que está na sua vida. Deus está perguntando assim: quem é você, ó grande problema? Diante do Edmar, tornar-se-á como uma planície, como uma campina. Você não ouviu nada, você não ouviu nada. Deus está dizendo assim, Ele está olhando para o seu problema, para a sua dificuldade, está dizendo: quem és tu, ó grande monte? Diante do Edmar, não é Zorobabel, porque ele não está aqui. Grita seu nome: quem és tu, ó grande monte? Vamos lá, 1, 2 e... Diante de Edmar, fala seu nome, diga: diante do Edmar serás uma planície. Entendeu nada, né? Deus está dizendo que Ele vai te fazer crescer pelo Espírito Santo, e você vai passar por esse obstáculo como se ele não existisse. Essa montanha diante de você vai parecer uma estrada reta. Você vai passar e nem vai perceber que passou, porque o Espírito de Deus te envolve para o mês de março ser um mês poderoso na sua vida. Quem acredita, pelo amor de Deus, reage. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu vou xingar, eu vou brigar, vai nada. O Espírito de Deus está conosco e Ele vai nos dar a vitória. Dá um brado de glória aí, filho. O que é que está te faltando? Te falta o Espírito de Deus. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz, continua. É a palavra do Senhor veio novamente a mim dizendo: as mãos de Zorobabel tem lançado o alicerce dessa casa, também as mãos dele vai acabar ela. Fala com o seu irmão: você começou o negócio, você vai terminar o negócio. Olha o que Deus está dizendo. Eu estou te garantindo, você comprou, você vai pagar. Você começou a construir, você vai terminar. Levanta a mão e diga: a mão de quem começou é a mão que vai terminar. Dá um tapa na mão do irmão e fala: acorda, pelo amor de Deus, filho. Diga assim: a mão de quem começou é a mão de quem vai acabar, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o verso 9, olha o próximo versículo, verso 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Deus está dizendo assim: não despreze os pequenos começos. Olha para o irmão e diga: não despreze os pequenos começos. Isso aqui vai dar para quê? Vai dar para tudo, porque o Espírito de Deus está com você. Levanta a mão e diga assim: porque o Espírito de Deus está comigo. Diga de novo: porque o Espírito de Deus está comigo. Vai dar e vai sobrar. Só se tiver um crente aí para dar glória e aplaudir Jesus, vai. Vai lá, aplauda aí, dá glória. Ei, eu sei que você está assim. Olha o verso 1 desse capítulo. O verso 1 desse capítulo, por favor, capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me, como um homem que é despertado do seu sono. Fala com o seu irmão: tem gente que está acordado, mas espiritualmente ele está o quê? E Deus despertou Zorobabel como quem desperta um homem de um sono. Deus vai te acordar esse mês. Pega na mão de 3 irmãos e diga: Deus vai te acordar esse mês. Porque, irmão, o Espírito de Deus está com a gente. Que negócio é esse que você vai perder? Que negócio é esse que essa doença vai vencer? Que negócio é esse que a salvação não vai chegar? O Espírito de Deus está com você. Acorda, abre os seus olhos. Aquele que fez Moisés andar em terra seca pelo mar vermelho, aquele que fez Jesus andar sobre o mar, é Ele quem nós servimos. Aquele que mandou pão e carne do céu, é pelo Espírito de Deus. Não é por força, não é por violência. O médico deu um diagnóstico. A mesma boca que disse que você vai morrer vai abrir e vai dizer que você vai viver. Por quê? Porque é pelo Espírito de Deus, não é por força e nem por violência. Esse é o mês da sua vitória. Quem acredita, dá um glória a Deus. Esse é o mês de Zorobabel. Não é por força
mas você vai vencer pelo Espírito de Deus. Levanta as duas mãos e diga: não é por força. Qual é o segredo? O segredo está aqui, bem guardado. O Espírito de Deus está dentro de nós. Pastor, mas ei, não existe mais. E não despreze os pequenos. Pastor, mas está pequeno. Não despreza, porque todo mundo vai ficar alegre vendo o que Deus vai fazer na sua vida.